Meus irmãos, uma boa tarde a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Domingo é um dia abençoado, né, meus irmãos? Para o cristão, eu sei que às vezes a gente tem aquela máxima que é todo dia foi feito por Deus e tal, né? Realmente, todo dia é muito importante, todo dia foi criado por Deus, mas o domingo para o cristão é especial. Há mais de 2000 anos, a Igreja de Jesus escolheu esse dia da semana como o dia do Senhor. Isso é quase 2000 anos, mais de 2000 anos de tradição. Isso é muito bom, né? Eu gosto de dizer, tem no mínimo dois historiadores que trabalham muito sobre a história da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e tem algumas características que eu gosto muito nos cultos da igreja primitiva. Primeiro que os cultos duravam o dia inteiro, né? Praticamente. Segundo os registros, o domingo era separado para isso, né? E aí tinha algumas características que era, por exemplo, não podia jejuar no domingo. Por quê? Porque além do domingo ter sido escolhido pelos cristãos para diferenciar dos judeus, porque no começo Roma enxergava judaísmo e cristianismo tudo no mesmo pacote, né? Porque os primeiros cristãos eram judeus. Então, já para diferenciar, e também pelo motivo que domingo foi o dia que a história mudou, que foi o dia da ressurreição. Então esse era o principal motivo. Então eles não podiam jejuar, por quê? Porque o domingo, jejuar, principalmente durante muito tempo, quem já jejuou muito tempo assim, sabe que você fica abatido, você fica fraco. E domingo ninguém podia chorar, não podia ter rosto abatido, a tristeza tinha que ficar do lado de fora, porque para um cristão daquela época, domingo, como eles estavam muito próximo do acontecimento, domingo era o dia que Jesus havia ressuscitado. E era um dia de alegria, era o dia de vitória, o dia que a morte foi vencida de uma vez por todas. Então, assim, há 2000 anos atrás, o domingo para nós é mais do que mais um culto, né? Vou mais um culto. Domingo é um dia, todo domingo, semanalmente, nós lembramos que num domingo como esse, Jesus venceu a sepultura e derrotou a morte, e nós podemos celebrar o nome dele. Então, domingo, para nós, é um dia muito especial. Não é à toa que, né, o pastor ele sempre repete isso para mim. Domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia do Senhor. Porque há quase mais de 2000 anos atrás a gente já falava isso, a igreja já falava isso, e é uma tradição da igreja. O domingo, de fato, é um dia especial, porque é o dia que nós dedicamos ao Senhor. Então, uma bênção estar aqui, né? Ninguém está forçado aqui, né, irmão? Uma bênção, né? Só sorriso, só alegria. Aqui é uma bênção. Irmãos, eu quero ler uma palavra com vocês, Juízes, capítulo 14, do versos de 1 a 9. O nosso tema hoje é um herói improvável. Esse tema foi baseado numa parte da vida de Sansão. Tem Sansão como inspiração, mas não é toda a vida de Sansão. Mas nós vamos entender por que Sansão é um herói e por que é improvável. Então esse é o nosso objetivo, de mostrarmos por que Sansão é um herói e por que ele é um herói improvável. Diz assim: desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-na, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, aqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro.
Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes o mel e comeram, porém não lhes deu a saber o que o corpo do leão é que o tomara. Irmãos, a vida, a história, né, da humanidade, nós poderíamos falar de vários heróis improváveis. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um fato que para nós, são paulinos, ele não é muito legal. Mas eu passei por cima do meu orgulho como São Paulino, porque falava muito, se encaixava muito na mensagem, então eu tive que passar por cima do meu orgulho. Mas no ano de 2006, o Internacional de Porto Alegre venceu São Paulo na final da Libertadores. Não sei se todos aqui lembram, aqueles que gostam aí, que falaram que querem ficar inteirados sobre futebol para começar a conversar na roda de conversa, já vai anotando que essa é uma boa história, hein? Então no ano de 2006, o Internacional venceu São Paulo na final da Libertadores e foi disputar o tão sonhado Mundial de Clubes contra o time mais poderoso da época, que era o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. Então, eles travaram uma batalha e com a exceção do São Paulo, meus irmãos, quase todo time que vai para o Mundial perde, tá? Quase todo time que vai para o Mundial. O São Paulo foi 3 vezes e ganhou as 3, só diga-se de passagem. Não tem nada a ver com a mensagem, mas é só para lembrar vocês que não torcem para o São Paulo, que as 3 vezes que nós fomos ao Mundial, nós ganhamos. Mas, com exceção do São Paulo, quase todos os times vão lá e perdem. E essa era mais uma vez que um time brasileiro ou sul-americano ia perder. Porque eles estavam enfrentando o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, Samuel Eto'o, Xavi e Iniesta no começo das suas carreiras, um dos 2 maiores meio-campistas da história do futebol. Tínhamos vários elementos, vários jogadores, vários personagens que eram capazes de assumir o heroísmo naquele dia. O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, havia sido eleito pelo 2º ano seguido o melhor jogador do mundo nessa época. Estava no auge da sua carreira. Então eles travaram uma batalha e foi aquilo, né? Um 0-0, sabe, chato, mas o Internacional se defendendo, uma guerra de um Golias contra um Davi, só que dessa vez o Golias batia muito, o Davi estava tentando se defender da forma que dava. Quando de repente, meus irmãos, aos 30 minutos do segundo tempo, o técnico decide fazer uma mudança e ele coloca um homem chamado Adriano Gabiru. Adriano Gabiru. E aos 35 minutos aproximadamente, 5 a 6 minutos depois que ele entrou, o Gabiru, pegando na bola praticamente pela primeira vez, acerta um chute, gol, e o Internacional é campeão mundial de clubes. Depois ele sumiu, nunca mais ouviu falar no Gabiru. Esse que entrou numa partida onde tínhamos vários elementos que poderiam ser um herói, foi um exemplo de um herói improvável. Ninguém apostaria, eu sei que os irmãos não jogam nas bets da vida aí, né? Mas se nós fôssemos apostar gol de quem, ninguém colocaria que ia sair um gol do Gabiru. Porém, meus irmãos, não só no futebol, mas em toda a história bíblica, nós temos um Deus que é especialista em levantar heróis improváveis. E é com isso que eu quero começar a falar com vocês sobre a vida de Sansão. Sansão, ele foi o último juiz registrado no livro dos juízes, né? Porque após dele ainda nós tivemos Samuel. Mas ele foi o último juiz, ele é o último dos juízes registrado em Juízes.
E Juízes é interessante que tem uma dinâmica muito... É um livro fascinante, né? Apesar de ser tenebroso. Eu sempre batizei o livro de Juízes como o livro mais tenebroso da Bíblia. Porque, principalmente as duas últimas histórias ali, é de arrepiar, né? É um negócio que você lê assim, você fala, meu Deus, como que o povo chegou nessa maldade? Mas Juízes tem um que é chamado de ciclo dos juízes, né? É esse período de aproximadamente 300 anos, que marca a entrada do povo na terra de Canaã, né, na terra prometida, até o início da monarquia com o rei Saul. E todos os juízes entram num ciclo. Qual que é o ciclo? O povo, ele desobedece a Deus, eles fazem aquilo que Deus desagrada, eles entram em idolatria, se unem com os povos vizinhos, Deus corrige o povo com uma nação vizinha, fazendo o povo de Deus como escravo. Então há uma correção de Deus. O povo clama a Deus por socorro. Deus levanta um juiz. Esse juiz, ele que não é um juiz como nossos dias, né? Uma pessoa lá num tribunal com um martelo na mão e tal, batendo, dando as sentenças, mas era um guerreiro, né? Uma pessoa bélica, um valente, que na maioria das vezes levanta ali um exército, ainda que um exército meio que capenga, mas Deus usa esse juiz para expulsar esse inimigo das terras de Israel. Então esse ciclo se repete durante todo esse período e durante todos os livros dos juízes. Só que no ciclo de Sansão é interessante. Se você for notar, lá no capítulo 13, vai narrar, né? Ele vai dizer assim, tendo os filhos de Israel, no versículo 1, tornado a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, perante o Senhor, ou seja, então o primeiro passo do ciclo está aqui. Este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Sansão é levantado num período em que o povo já estava cativo dos filisteus, o povo de Israel estava cativo aos filisteus, num período de 40 anos. E o ciclo de Sansão, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque você não tem o clamor do povo. Você não tem o clamor do povo. Então, durante 40 anos, você não tem uma voz, você não tem uma irmã, um irmão, ninguém que clama a Deus, Senhor, nos livre dos filisteus. Porque a impressão que dá, e os comentaristas vão nos dizer que isso, apesar de não estar escrito, a impressão que dá é que o povo se acostumou a ser escravo. Estava confortável para eles. Sabe, é como se eles estivessem dizendo, o chicote nem dói mais. Eles começaram dando uma quarentena de açoite, está pela metade, tá só com 20 aqui. Tá de boa, vamos ficar tranquilos, a gente paga imposto para eles e tudo bem. E não há um clamor. Só que Deus não está contente com essa situação. Então ele decide, sem o clamor do povo, sem intervenção da mão humana, levantar um homem para ser o guerreiro que vai expulsar os filisteus das terras israelitas. E esse homem é Sansão. Só que é interessante, e eu só queria abrir esses parênteses, que isso é um perigo para nós. Porque quando nós não tratamos algo de ruim na nossa vida, a tendência é que a gente se acostume. Por exemplo, quem chega atrasado. Eu não estou falando do Tiago, viu, Milena? Não estou usando o Tiago como exemplo. Longe de mim estar usando o Tiago que chegou quase agora. Gente... mas presta atenção, as coisas têm a tendência nós temos uma forte tendência de adaptação. Por exemplo, se você é que nem eu, que só tem um perfume, eu sou assim, eu compro um perfume e acabou, eu compro outro. Eu admiro tanto aqueles influenciadores que quando abre assim o guarda-roupa deles, tem 1 milhão de perfumes, aí eles sabem, né, assim, nossa, esse é para encontro, esse é para negócios, esse é para academia. O meu é para tudo. Tudo que eu vou fazer, só tenho aquele. E o perfume é interessante que quando você usa muito ele,
você às vezes toma um banho de perfume e não percebe que está cheiroso. Porque você já se acostumou com aquilo. O pecado, às vezes, assim é com a gente também. Quando vai criando uma casca em nós, e a gente acaba se acostumando com aquilo. E é o que fez esse povo a não clamar ao Senhor. É o que fez com esse povo, que esse povo não levantasse a sua voz, e Senhor, clamando, Senhor, socorro, nos livra dos filisteus. Nós somos o povo da promessa. O Senhor tem uma aliança conosco. Aqui é a terra prometida e nós estamos sofrendo durante 40 anos. Porque eles haviam se acostumado. Então, esse é um alerta para nós aqui, tá? Tome cuidado com... E eu falei do atraso, mas, enfim, várias outras coisas podem encaixar aqui, tá, gente? Porque a gente se acostuma. O homem que trata a mulher mal, a mulher que trata seu esposo mal também. Isso vai acostumando. E quando a gente olha, já não tem mais... Né? Aí a pessoa decide se separar. Ah, vamos terminar porque a gente não rola mais, não tem clima, não sei o quê. Porque essas coisas foram entrando e foi se acostumando ao ponto de que não doía mais. Agora, você não pode se enganar. Não é porque não está doendo que não está fazendo mal. Não é porque não te incomoda mais que não está fazendo mal. Nós temos um exemplo de no ano de 2006, 2007, de um fisiculturista que ele tomou tanto anabolizante, mas tanto anabolizante que ele tinha um problema interno de umas feridas que estouraram dentro dele. Eu não lembro exatamente qual tipo de doença que ele tinha, mas ele chegou ao ponto, numa crise severa, de estourar. E quando ele chegou no hospital, ele ficou conhecido como o cadáver ambulante. Porque ele era muito forte, então tinha muito músculo, ainda aguentou um tempo. Mas sabe qual que é o detalhe? Ele chegou praticamente morto no hospital, sem sentir dor. O corpo dele estava totalmente anestesiado. Eu esqueci o nome dele. Mas o corpo dele estava totalmente anestesiado. Porque nem sempre aquilo que não dói mais é o que é sinônimo de não estar fazendo mal. Então, fica o alerta para esse autodiagnóstico, como Deus fez com esse povo aqui. Então, seguindo na história de Sansão, só um detalhezinho é importante, que Sansão, ele foi o único juiz onde o autor gastou mais tempo do que todos os outros juízes, descrevendo a sua vida. Sansão, ele foi escolhido antes de nascer. Se você volta no capítulo 13, que é a narração, né, do nascimento de Sansão, você vai ver que no ventre, antes do ventre da mãe dele, porque eles eram um casal estéril, Deus profetizou sobre a vida, desceu um anjo e falou a profecia sobre a chegada de Sansão. E nós temos um detalhe interessante na conversa entre o anjo do Senhor e os pais de Sansão, que é que Sansão seria um nazireu. O voto de nazireu, ele muitas das vezes, na maioria das vezes, ele era um voto temporário. Então, tipo assim, você falava assim, esse ano eu vou ser um nazireu de Deus, a minha vida estará totalmente voltada para Deus. Então, durante aquele ano, o nazireu, as características, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber, ele não podia raspar a sua cabeça. Então, tinha várias coisas que envolviam o voto do nazireu. Só que diferente de um voto, a vida de Sansão inteira era uma vida de nazireado. Então Sansão, ele tinha um propósito específico dado pelo próprio Deus. Veja, às vezes a gente se pergunta, né, qual que é o propósito de Deus para a minha vida, né? Os jovens perguntam, João Dô, mas o que eu faço? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Sansão nem tinha dúvida, ele já sabia desde o seu nascimento qual que era o propósito. Ele era um nazireu, alguém que Deus, desde o ventre da sua mãe, tomou para si para um propósito específico. Então Sansão sabia que não podia raspar o cabelo, Sansão sabia que não podia se envolver com bebedice, Sansão sabia que não podia tocar em cadáver. Ele sabia de todas essas coisas. Mas agora eu quero começar a falar para vocês por que Sansão é improvável, um herói improvável. Primeiro vamos trabalhar com o improvável. Por que ele é improvável? Muitas das vezes, quando a gente estuda a história de Sansão, quando nós somos criança,
as professoras, ou os professores, como a vida de Sansão é muito pesada, omite algumas coisas. A gente só vai descobrir quando a gente cresce, né? Porque a gente lembra do Sansão rasgando o leão, arrancando as portas da cidade como se estivesse carregando 2 cadernos um do lado do outro, matando 1000 pessoas com um queixo de jumento. Até hoje eu me pergunto aonde é que queixo de jumento é instrumento de batalha, né? Então, conta sempre os feitos para nós. Mas Sansão, ele era um herói improvável, porque Sansão, ele era uma pessoa impulsiva e, mais do que impulsivo, inconsequente. Inconsequente. Nós vamos ver, no relato que nós lemos, que depois de matar o leão, alguns dias depois ele volta lá e só tem a carcaça, o cadáver do leão, e misteriosamente a gente não sabe como isso foi acontecer. Não tinha moscas, não tinha urubu, não tinha larva. O que tinha lá eram abelhas que, em tempo recorde, construíram ali e deu tempo de depositar um mel ali. E ignorando totalmente o seu senso de chamado, o propósito que Deus havia dado para ele, Sansão toca num cadáver. Pega o mel, sai comendo como se nada tivesse acontecendo. Ignorando também o seu senso de chamado e comprovando a sua impulsividade e inconsequência, ele vai a Tímina, a cidade dos filisteus, e lá ele vê uma moça muito bela. Cuidado com seus olhos, hein? Ele vê uma moça muito bela e ele fica obstinado. Ele sabia muito bem, o escritor aqui, ele vai nos registrar, porque quando ele pede para o seu pai, porque naquele tempo funcionava assim, né? Se o Cão não quisesse arrumar uma varoa, ele tinha que chegar na mãe dele, né? Falar, ó, arruma lá o casamento com aquela fulana para mim. Era assim. E os pais de Sansão falaram assim, mas tá doido? Ela nem é de Israel, ela é filisteia. Você sabe, está escrito na lei de Deus, Moisés deixou registrado. Não pode, Sansão. Mas Sansão falou, não estou nem aí. Ignorando mais uma vez seu senso de chamado, ele falou, eu quero. Obstinado, coração obstinado. Não liga para o chamado, não liga para a lei de Deus e não liga para os conselhos do pai. Eu quero. Você não sabe o que eu quero? Por isso, meus irmãos, o Sansão nos ensina aqui a primeira lição. A primeira lição é, se você não dominar sobre os desejos da sua carne, se você não dominar a sua impulsividade, ela vai dominar sobre você. Se você der folga para a sua carne, ela vai te destruir. Ela vai acabar com o seu relacionamento com Deus. Quando você perceber, você já está fora. Você vai se tornar um cadáver ambulante, alguém capaz de sentir a presença de Deus, de ser sensível aos pecados, de sensibilizar. A gente para de sensibilizar com as coisas erradas e tudo passa a ser certo para a gente. Sansão nos ensina, nos dá essa lição. A impulsividade, e se nós não controlarmos os nossos sentimentos, eles vão dominar sobre nós. Por isso eu digo e repito, tome cuidado com aquilo que você olha. Toma cuidado com aquilo que você deseja. Toma cuidado com o seu espírito de adolescente eterno, que não quer sair de você. Porque adolescente é assim, né? Adolescente sabe de tudo. Adolescente é obstinado. E adolescente, se duvidar, sabe até ensinar todo mundo. Ninguém consegue ensinar ele sabe. Só que esse período da adolescência passa. Só que parece, meus irmãos, que com alguns de nós tem um adolescente, um Peter Pan morando eternamente em nós, né? Esse espírito de sabichão, que rejeita a lei, que rejeita seu senso de chamado, que rejeita a opinião dos pais. Então nós precisamos tomar cuidado, porque essa lição é muito importante. Se nós não dominarmos os nossos desejos, se não nós dominarmos a nossa carne, ela vai dominar sobre nós. O trono do seu coração nunca ficará vago. O nosso coração não fica vago. Se não for o Espírito Santo, se não for Deus, se a palavra de Deus não reinar sobre sua vida, alguém vai reinar aí. Alguém vai imperar no trono do seu coração, sobre os seus desejos, sobre suas vontades. Então Sansão, meus irmãos, era extremamente impulsivo quando olhou essa mulher.
Eu me lembro, até a Netflix não, acho que foi a Globoplay, né, que lançou recentemente uma série sobre o Césio 137, acho que foi a Globoplay, não sei quem alguém que assistiu aí. Mas o caso famoso do Césio 137 é aquele caso radioativo, né, que as pessoas mexeram com radioatividade. Eu não lembro que cidade que foi, mas que eles abriram lá, a empresa descartou de forma errada e caiu na mão de um ferro velho, e ele abre e vê um negócio azul brilhando e fala assim, nossa, acho que dá para fazer um dinheiro com isso aqui, né? Acho que a gente pode se dar bem com isso aqui. E espalha a radioatividade para a cidade toda. Precisamos tomar cuidado com os nossos olhos. Cuidado com aquilo que nós desejamos. Sansão reflete um padrão que está muito presente em Juízes. Porque em Juízes nós temos uma fórmula que vai se repetir no livro inteiro. E eles faziam aquilo que era bom aos seus olhos. Qual que é a coisa, o que Sansão fala para o seu pai? Eu me agradei dela. É a mesma fórmula. É bom aos meus olhos. Eu não me importo quem eu sou, mas eu não sei, não quero saber do meu propósito de Nazireu. Porque o que importa para mim é o que eu quero. O que importa para mim é o que eu desejo, a obstinação do meu coração. Nossos sentimentos, irmãos, nossas paixões, as nossas vontades, ela é como um tratador de um felino, tipo um tigre, um leão. O tratador de um felino, vê um depoimento de um tratador, alguém que adestra, né? Adestra não, né? Cuida, né? Porque esses felinos têm um limite para o seu adestramento, né? Ele não pode deixar faltar comida. Ele tem que tratar, ele cuida do leão, do tigre, como se estivesse cuidando da própria vida, porque ele sabe que a vida dele depende desse cuidado. E nossa vida, nós tratamos as nossas paixões dessa mesma forma. Então como nós alimentamos ela? Como que nós tratamos? Porque, meus irmãos, qualquer descuido, nós seremos devorados. Qualquer descuido e nós seremos atacados. Assim como Sansão foi e se deixou levar pelas vontades do seu coração. Precisamos, irmãos, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós precisamos aprender a administrar nossas emoções. Todo temperamento precisa ser redimido. Todo temperamento precisa ser redimido, meus irmãos. Porque a gente tem o costume de olhar e falar que o passivo, aquela pessoa mais passiva, que tem a característica mais passiva, é alguém que reflete mais Deus, não é? A gente não tem isso. Enquanto o explosivo, a gente fala, esse aí precisa dos frutos do Espírito, hein? Mansidão, passou longe dele. Olha, nós temos aqui na igreja uma certa pessoa que dirige um pouco rápido, tá? Algumas pessoas, eu não vou falar de uma só, algumas pessoas que dirigem um pouco rápido. Tem até a irmã Mônica, né? Ela já provou disso aí, né? Um dia que ela teve que ficou chacoalhando lá. Então, assim, a gente tem costume de olhar para essas pessoas, eu não estou falando mal não, mas é que a gente tem costume de olhar para essas pessoas e falar, nossa, precisa de um pouco mais, precisa orar mais, hein? Precisa de mais fruto do Espírito. Só que quando a gente olha para um passivo, a gente fala, nossa, é zen esse aí está perto de Deus. Irmãos, todo temperamento precisa ser redimido. Porque assim como o explosivo, aquela pessoa que explode facilmente precisa ser convertido, precisa ter frutos do Espírito. O passivo também precisa, porque passividade em demasia, demais, também é pecado. Porque quando a gente é muito passivo, a gente peca por omissão. Enquanto o explosivo peca por ação, o passivo peca por omissão. Em tudo, né, irmãos? Para os solteiros aí, muita passividade vai ser difícil, hein? Tô avisando, hein? Tô avisando, aqui é um cara experiente, assim, ó. Se quiser, mentoria aí, ó. Há controvérsia, mas eu tô casado. Não interessa isso aí. Então, dizem que, no meio do futebol, diz que não existe gol feio. Gol é gol, é isso? Então, tem que fazer gol. Eu tô casado, não importa o meu método.
Eu sei que foi um método um pouco não convencional, mas o importante é que deu certo. Então, gente, passividade demais é pecado. Você tem que tratar sua passividade. Eu não estou falando de namoro não, tá, gente? Estou falando de se envolver na obra de Deus. De pôr a mão nas coisas. De se dispor para servir. De namoro também, mas estou falando também de se dispor para servir. Se está precisando de você, filho de Deus, vamos servir. Vamos pôr a mão na massa. Passividade é pecado, a gente peca por omissão, temos que tomar cuidado. Vamos tratar esses nossos temperamentos diante de Deus. Então essa é a primeira lição da vida de Sansão. Se nós não tratarmos os nossos sentimentos, se nós não lidarmos de forma correta com a nossa carne, ela vai nos devorar. Nós temos uma forte tendência a ceder às nossas paixões internas. Então isso prova Sansão querer uma menina de outro, de que não serve a Deus, que não é israelita. Pegar o mel de um cadáver, ignorando o seu nazireado, prova quão improvável Sansão é. Ele é muito improvável. Agora eu quero mostrar para você por que Sansão é um herói. Porque ainda improvável nós podemos considerar Sansão um herói. Olha o que o verso 6 diz. Nosso técnico de imagem ali vai nos ajudar. Olha o que o verso 6 diz. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Então o Espírito do... Se nós vamos ler o texto, a história de Sansão de forma corrida, em poucos versículos, 3 vezes nós vamos ver o Espírito do Senhor se apossando sobre Sansão. No versículo 25 do capítulo 3, um capítulo antes, diz assim: o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Astenol. E lá no último versículo, no penúltimo versículo do capítulo 14, no verso 19, diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. O que fazia do Sansão, apesar de improvável, um herói, era o Espírito do Senhor. Então Sansão não arrancou porta da entrada da cidade, que era para vários homens carregar uma só. Vários homens precisavam, ele arrancou 2 de uma vez, por conta própria. Sansão não pegou um leão e rasgou como se estivesse rasgando um cabrito, uma folha de papel ao meio, por conta própria. Sansão não matou mais de 1000 homens com uma queixada de jumento por conta própria, mas fez isso porque o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. No verso 4 vai dizer, quando fala do casamento entre Sansão e essa menina, diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Até a escolha errada de Sansão de casar com uma filisteia foi preparado pelo próprio Deus, porque Deus estava... Com o decorrer da história você vai descobrir que Sansão arruma um monte de confusão, os filisteus vêm atrás dos israelitas, os israelitas entregam Sansão, Sansão mata todo mundo, é aquele rebuliço todo, e Deus vai mexendo. Deus usou até essas coisas erradas de Sansão, porque o que fazia de Sansão um herói não era ele mesmo, não era um poder intrínseco, não era algo que era intrínseco a Sansão, mas foi posto pelo próprio Deus em Sansão. Por isso, meus irmãos, nós também somos heróis improváveis. Nós somos heróis improváveis. Às vezes nós nos perguntamos, nós até dissemos, né? Mas eu não tenho capacidade disso, eu não tenho capacidade daquilo. Se eu olhar para o meu passado foi isso, meu passado foi aquilo. Meus irmãos, Deus é capaz de nos transformar. Deus é capaz de nos dar vida, porque assim como ele agiu sobre esse herói
improvável, ele age também sobre nós. Deus usou um inconsequente, um desequilibrado, sem controle emocional sobre suas coisas, para abalar as estruturas dos filisteus. Assim como Deus também usa você. A obra de Deus, meus irmãos, ela não conta com os Avengers. Ela não conta com os super-heróis. Ela não conta com os super-pastores, os super-apóstolos, os super-músicos, super-diáconos, super-presbíteros. Ela conta com pessoas improváveis. É aí que está a graça do Evangelho, meus irmãos. Deus, nunca se esqueça disso que eu vou falar para você aqui. Nunca se esqueça. Porque uma vez um pastor falou isso para mim, e eu gosto de repetir isso a minha vida inteira. Deus faria a obra dele muito melhor sem você. Deus, Júlia, faria a obra dele muito melhor sem você. Sem você, Anjo, sem eu. Com muito mais rapidez, com muito mais eficácia. Porque o que a gente dá de trabalho para Deus, porque até Deus usar a gente, ele vai moldando a nossa vida. Mas o Evangelho nos chama para ser cooperadores. Cooperadores na obra de Deus. Então, quando você olhar para si e reconhecer a sua incapacidade, legal, é assim que a gente tem que fazer. Reconhecer mesmo a nossa incapacidade. Mas não olhe para a sua incapacidade. Olhe para a capacidade de Deus de levantar pessoas improváveis. Por isso, meus irmãos, nós podemos ser. Eu não estou dizendo um herói, obviamente. Não é uma mensagem triunfalista, triunfante, aonde você vai sair daqui, hoje eu sou um herói. O máximo que você vai conseguir é errar lá no vôlei, que vocês erram. Eu não, mas vocês erram todo domingo, né? Acho que eu erro mais do que vocês. Mas, gente, nós somos heróis nesse sentido da improbabilidade. Então Deus te chamou, é com você, meus irmãos. Deus, ele não está esperando outra pessoa chegar na igreja para trabalhar, não. Apesar do pastor ter me entregado esses dias na pregação, né? Uma conversa de bastidor, ele me entregou aqui. Mas Deus, ele vai usar você mesmo. Ele vai usar você. Ainda que você seja uma chave de fenda para apertar um parafuso Phillips. Mas Deus vai fazer dar certo. Deus pega e nos usa, meus irmãos. Porque ele usou quando eu disse, né, que quando a gente conta para nós a história de Sansão, omite esses fatos, é verdade. Porque o que o autor mais destaca na vida de Sansão, quando vai falar de um feito bom de Sansão, é isso aqui, ó, é bem pequenininho. Sansão pegou as portas e fez isso. Sansão pegou uma queixada de jumento. Mas quando o autor ele vai falar dos erros de Sansão, é um texto inteiro, só destacando as falhas de Sansão. Mas toda vez que esse autor destaca as falhas de Sansão, ele destaca também que o Espírito de Deus, mesmo assim, se apossava sobre a vida dele. Porque o que está sobre você é maior do que você. Paulo disse que o que deixa o vaso valioso não é o vaso, não é o ornamento, mas é o que o vaso carrega dentro dele. É os tesouros que estão escondidos dentro do vaso. É o que nós carregamos, meus irmãos, que é maior do que nós mesmos. Então, ao invés de olhar para a sua incapacidade, olhe para a característica de Deus de levantar pessoas improváveis. Quero concluir essa mensagem neste momento, destacando mais uma vez essa característica de Deus de levantar heróis improváveis, assim como ele pode nos levantar. Sabe por quê, meus irmãos? Assim como Sansão, Jesus, aos olhos humanos, era um herói improvável também. Não porque ele falhava como Sansão, obviamente, mas porque ao invés de ter nascido nos palácios da Judéia, ao invés de ter nascido na capital do mundo daquela época, Roma, ele nasceu numa manjedoura.
Ele nasceu, meus irmãos, junto com animais. Ele nasceu e ele viveu numa cidade. Quando um dos seus discípulos ouviu que ele vinha de lá, perguntaram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você tem certeza? Nazaré é lugar de revoltado, de bandido. Será que tem alguma coisa boa que pode vir de Nazaré? Mas Deus é especialista em levantar heróis improváveis, meus irmãos. Principalmente heróis improváveis à luz dos olhos humanos. Diferentemente de Sansão, meus irmãos, Jesus não falha. Ele não é guiado pelas suas paixões e pelos seus desejos. Mas ele é guiado pela vontade de Deus. Jesus não flerta com o pecado, ele não brinca com o pecado como Sansão brincou com Dalila. Ele venceu o pecado. Ele não apenas luta contra inimigos externos e os vence, ele enfrenta o maior de todos os inimigos, o pecado, a morte, a separação de Deus. Sansão venceu um leão. Jesus venceu a cruz. Sansão libertou Israel por um tempo das garras do inimigo. Cristo liberta o seu povo para sempre. Para sempre. Aqui está a beleza do Evangelho. Deus ainda levanta pessoas improváveis. Deus nos chama de lugares improváveis, momentos improváveis. Porque nós habitamos no Filho dele. Nós estamos no Filho e o Filho em nós. É isso que te capacita, meu irmão. Muitas pessoas não sabem o que carregam. Muitas pessoas não sabem quem são em Cristo Jesus. Por isso ainda viver escravizado ainda é confortante. Sabe, ainda é legal você sair. Ah, mas eu só faço essas coisas de final de semana. Escravo é isso que você é. Por isso que ainda é confortante, meus irmãos, ser uma pessoa morna, ser uma pessoa negligente para os nossos pecados, as nossas falhas, por um relacionamento com Deus mais profundo. É mais confortante. Mas vai chegar uma hora que Deus vai usar o Espírito dele para incomodar e vai criar intriga entre você e os filisteus que moram dentro de você ainda, para te trazer para perto dele, porque ele te ama. Então, meus irmãos, Deus é o Deus dos improváveis. Você pode curvar sua cabeça nesse momento? Obrigado, Senhor. Te agradeço pela tua palavra, por ter falado aos nossos corações. Não nos deixe nos acostumarmos a viver uma vida medíocre, Pai. Viver uma vida longe de Ti. Quantas vezes eu caio nesse erro, Pai? Nessa mediocridade. Perdoa meus pecados, Pai. Eu me confesso diante dos Seus filhos aqui como alguém que muitas vezes cai nessa mediocridade, Pai. Nessa vida monótona, nessa vida morna diante do Senhor. Perdoa a minha passividade em excesso, Pai. Perdoa a minha impulsão também. Nos usa para a Tua glória, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.